ele negasse tudo aquilo que ele havia escrito e o que ele havia dito em suas pregações, ele disse que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. E nós podemos dizer, como Lutero, nossa consciência está cativa à palavra de Deus. É importante refletirmos sobre isso, porque a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar comprometida com a Escritura Sagrada. Em segundo lugar, a igreja deve também estar comprometida com a fé salvadora no senhorio de Cristo. Na igreja não há outro Salvador que não seja Cristo. Na igreja não há outro Senhor que não seja Cristo. Logo, estar comprometido com a fé salvadora no senhorio de Cristo é reconhecê-lo como cabeça, como líder, como aquele que governa. Por que ele a deve governar? Por que ele deve liderar a igreja e não outro? Porque não tem um homem na igreja terrena que pode se levantar e dizer: siga-me, venha após mim. Nós não podemos. O único que deve ser seguido é Cristo. E por quê? Porque ele lutou pela igreja. Qual foi o preço pago para que ele pudesse ser senhor da igreja? Paulo fala sobre esse preço na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Esse foi o preço pago para que ele pudesse ser senhor da igreja. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome só um minutinho, irmãos. Antes, a si mesmo, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tomou forma humana para viver segundo a vontade de Deus, porque a sua amada igreja não poderia viver em obediência a Deus. Ele entregou sua vida perfeita em sacrifício para pagar pelos pecados da sua igreja, porque ela não poderia pagar pelos seus próprios pecados. Ele entregou sua vida perfeita em sacrifício, porque ela não poderia fazê-lo. Ele aceitou receber o salário que estava destinado à igreja, que é a morte. E pela sua graça, ele presenteou a igreja com a sua vida. Nós crendo, a igreja crendo na ressurreição dos mortos,
A igreja, portanto, ela firma a vitória, ela firma-se na vitória estabelecida pelo Senhor, na sua redenção, ressuscitando dentre os mortos. Diante dessas verdades, como a igreja então deve reagir, senão com fé e adoração? Pois não há outra resposta. Deus exaltou o nome de Cristo e diante desse nome a igreja se prostra e adora. Hoje, muitos estão negligenciando esta verdade. A palavra de Deus chama-nos ao arrependimento. Se nós estamos negligenciando essa verdade de estarmos submissos ao senhorio de Cristo, para que nós voltemos os nossos olhos para Cristo, porque hoje Ele é o nosso advogado junto ao Pai, quando confiamos nele. Porém, haverá um dia em que Ele julgará esse mundo, e todos os homens se prostrarão diante dele. E nesse dia, Ele será juiz de todos, e como juiz, não haverá mais apelação, haverá apenas uma sentença: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Hoje nós podemos nos prostrar diante de Cristo e recebermos dele, arrependidos dos nossos pecados, podemos ouvir dele: está perdoado. Mas haverá um dia que a sentença será a condenação eterna. Somos chamados a proclamarmos essa verdade a tempo e fora de tempo. Esses dias, mais do que nunca, queridos irmãos, precisamos ouvir essas verdades, porque a igreja continua lutando contra Satanás, e nessa luta ela tem que reconhecer que ela já recebeu a vitória. Ela tem que confiar nas Escrituras, como igreja do Senhor, ela tem que confiar nas Escrituras, e ela tem que se fundamentar no senhorio do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo terá vitória sobre Satanás pela palavra, diz o Dr. Jobic, e se Deus comissiona a sua igreja a pregar a palavra por todo o mundo para realizar os seus propósitos, é privilégio da igreja amar uns aos outros, obedecer ao mandamento de seu Senhor e deixar o resultado em suas soberanas mãos. Portanto, e aqui eu finalizo, a igreja deve estar comprometida com a Escritura, e a igreja deve estar comprometida com a fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. Com essas duas verdades, eu posso dizer aos irmãos que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não procuraremos fundamentarmos em outra coisa que não seja a palavra do Senhor, e na palavra do Senhor nós não encontraremos outro líder que não seja o Senhor Jesus. Nós cresceremos, e cresceremos em piedade, nós seremos desafiados, mas seremos sustentados, fortalecidos, encorajados, estaremos enraizados na palavra do Senhor. Não teremos o que temer, se temos a Escritura e estarmos também sobre o senhorio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar este momento com uma oração. Pai Santo, obrigado por este momento, pelo teu cuidado para com a sua igreja até aqui. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria ao seu povo nesses tempos tão difíceis,
principalmente aos presbíteros. Nós, como presbíteros da tua igreja, precisamos de sabedoria para pastorear a tua igreja. Que os nossos olhos estejam voltados para a tua palavra, para ensinar a tua igreja a proceder da mesma forma, estarmos submissos, confiantes no senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. Abençoa-nos, ó Deus. Eu peço, pela tua santa misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.